começa agora o HF Notícias e no programa desta semana vamos falar do morango certificado e qual a importância do sistema de produção integrada dele. A nossa conversa é com a Fagone Calegari, que é a pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Olá, Fagone, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Simone, obrigada. É um prazer estar aqui falando para vocês. Obrigada pela oportunidade. Prazer é todo nosso. Agora, Fagone, você que lidera essa pesquisa há mais de 10 anos, fala pra gente qual a importância, então, desse sistema de produção integrada do morango. O sistema de produção integrada ele é importante, primeiro de tudo, para o produtor, organiza o sistema de produção, oferece para o produtor o que se tem de melhor da agronomia, o que se tem de melhor da ciência. É muito importante também para o meio ambiente. Esse sistema é um sistema sustentável, certificável, de adesão voluntária para o produtor, adota aquele produtor que para ele faz sentido adotar um sistema diferenciado. É importante também para os trabalhadores rurais, que todos eles são respeitados, trabalham de uma forma adequada, e também para o consumidor, porque no final do sistema, chega na mesa do consumidor um morango seguro e saudável, certificado, que o consumidor tem certeza que tem alta qualidade e segurança. Então, a produção desse sistema, ela mostra vários caminhos, várias etapas até chegar à produção saudável desse morango, como você citou, e até a mesa do consumidor final. Agora eu te pergunto, como que está o interesse desse produtor rural de morango em relação a esse sistema? No caso do morango, que é um produto que teve alguns problemas na mídia, né, um produto estigmatizado, muitas pessoas pensam que tem resíduos de produtos químicos. O produtor ele está interessado em mostrar que tem boas práticas, que está produzindo de uma forma adequada. Então, no caso do morango, que é um produto que já teve alguns problemas, o produtor se interessa, mas nem todos os produtores sabem que existe esse sistema. É um sistema bem organizado, um sistema que é possível ser adotado. A gente tem certificação desde 2011. Então, os produtores eles estão tomando conhecimento, e aqueles produtores que querem comprovar, porque muitos produtores de morango adotam boas práticas, produzem de forma adequada, mas esse sistema permite que o produtor tenha um selo no final, que o consumidor consegue identificar esse selo. Então, o interesse está sendo cada vez mais crescente. Existe o interesse por parte dele, mas o que está acontecendo para essa cadeia não começar a acontecer, né? É falta de informação? O que prejudica nessa cadeia aí do sistema de produção integrada em relação ao interesse que você acabou de dizer que existe esse interesse, mas que ainda não chega até ele? Eu acho que a gente pode começar por isso mesmo, pela falta de informação, tanto do produtor, de que existe esse sistema de adesão voluntária, existe apoio, existe fomento do Ministério da Agricultura para a adoção desse sistema. É um sistema de certificação brasileiro, reconhecido, ele é coordenado pelo Ministério da Agricultura e ele é chancelado pelo Inmetro. Isso quer dizer que o produto final vai ter um selinho do Inmetro. Isso é muito importante, muito conhecido pelo consumidor. Só que o consumidor não sabe ainda que existe esse sistema. Então, o produtor tem que começar a adotar, por isso o Ministério da Agricultura fomenta, e o consumidor precisa ser informado de que existe mais essa opção, uma opção que não encarece o produto e que oferece realmente um produto certificado, um produto que foi avaliado em todas as etapas do processo produtivo. Então, Fagone, o consumidor final, ele conhece mais sobre a produção do morango orgânico do que a produção do morango em sistema de produção
integrada, e você acabou de dizer que não encarece o produto, né? Então ele conhece mais de um do que desse sistema? Certamente, o consumidor ele conhece muito a produção orgânica, ele paga bem mais pelo produto orgânico e ele não sabe que existe essa outra opção tão saudável quanto o produto orgânico. Inclusive, nós temos pesquisas que mostram, na parte de pós-colheita, uma duração muito maior do produto da produção integrada com relação ao produto convencional e produto orgânico, mas o consumidor ainda não conhece. Então, é necessário trazer essa informação para os consumidores, mostrar que tem ciência e inovação envolvida nesse processo e divulgar. Quando o consumidor souber que existe esse produto, ele vai querer. E, Fagone, nessa produção de sistema integrado do morango, o produtor rural ele vai usar menos defensivos agrícolas? Ele vai porque ele vai dar prioridade para o controle biológico, para os inimigos naturais, ele vai tentar imitar o que acontece na natureza. E com a orientação técnica que ele recebe, e com a manutenção do equilíbrio da planta, isso é possível. A planta é como uma pessoa, quando ela tem uma nutrição adequada, uma irrigação adequada, quando a planta recebe a adubação mediante análise de solo para saber exatamente o que ela precisa, ela se torna uma planta menos suscetível, uma planta mais forte, que não tem tantos problemas de pragas e doenças. Então, o agrotóxico, o controle químico, ele é utilizado em último caso, só em último caso. E mesmo assim, se ele for utilizado, é um produto adequado, em quantidade adequada, com todos os cuidados, tanto para o produtor quanto o trabalhador rural, meio ambiente. Então, assim, é um processo bastante equilibrado e que tem tecnologia envolvida, que tem o apoio de diversas instituições de pesquisa, ensino e extensão. Então, é realmente um sistema seguro que o consumidor pode confiar. E enquanto o produtor consegue reduzir o uso desses defensivos químicos numa produção dele? Olha, nas nossas pesquisas que fizemos, logo no início, quando validamos o sistema, o produtor ele estava economizando mais que 50% no custo de agrotóxicos. Reduz muito o valor que ele gasta com produtos químicos, porque esses produtos, como eu já falei, eles são usados em último caso em uma quantidade muito reduzida. Agora, o sistema de produção integrada, usando todas as tecnologias, diminui a sanidade, né? Nesse caso, vamos falar aqui como que tem que ser feito esse bom manejo, essas boas práticas para se chegar até um produto de excelente qualidade. É como eu falei, priorizando todas as técnicas que vão tornar essa planta forte. No caso do morango, escolhendo um bom local de produção, fazendo rotação de cultura, fazendo rotação diária, escolhendo uma muda de boa qualidade, boa sanidade, adotando o manejo integrado de pragas. O que, que significa isso? Você começa a conhecer, o produtor começa a conhecer exatamente quais são as pragas. Nem todos os organismos, os bichinhos que aparecem no campo, eles são pragas, eles podem ser inimigos naturais. Então, o produtor vai priorizar esses controles biológicos, controles físicos, muitas vezes com um pouco de água você consegue afugentar o ácaro rajado, que é a praga-chave da cultura do morango. Então, adotando todos esses sistemas, tendo um responsável técnico, se comunicando, o produtor não pode ficar sozinho, sem uma assistência técnica. O produtor não pode simplesmente receber assistência técnica de alguém que tem interesse só de vender produto para ele. Então, adotando todas essas técnicas, as boas práticas, mantendo as condições higiênico-sanitárias na lavoura, tomando todos esses cuidados, é possível ter esse produto de alta qualidade.
E como você já falou aqui para gente, o produtor ele tem interesse, mas falta também, às vezes, como você estava falando, a capacitação, né? Porque ele tem que estar muito bem capacitado para entender desse processo todo, porque não é só o cultivo, o manejo, mas na hora da colheita e da pós-colheita também é importante ter esse conhecimento, né, o Fagone? Simone, é importantíssimo. A base do desenvolvimento do programa, por que que esse programa, faz tanto tempo que a gente coordena esse programa? Porque houve toda uma construção a partir de tentar trazer os resultados da ciência por meio de treinamentos para o produtor se apropriar dessas informações. E não é só o produtor, tem toda uma cadeia. A assistência técnica é extremamente importante. Então, os técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos que trabalham como responsáveis técnicos por essas propriedades, essas lavouras, eles também são treinados. Então, é necessário uma comunicação de todas essas instituições, essa cadeia que levam até o campo o que existe de inovação tecnológica, porque existe muita coisa, mas o produtor precisa se apropriar desses conhecimentos. Então, realmente, você tem razão, é necessário um programa de treinamento bem estruturado. E aí, em São Paulo, fala pra gente quais são os municípios que se destacam nesse sistema de produção integrada do morango. Tudo começou, o sistema de produção integrada de morango começou na região de Atibaia e Jarinu. Começamos em 2006 construindo as normas, validando essas normas no campo, mostrando que é possível, sim, levar isso para o campo. E depois, essas cidades que são tradicionais foram exportando esse conhecimento da produção integrada. Então, Valinhos já teve morango certificado, Piedade é um importante polo que tem morango certificado na produção integrada também. E agora, no Rio Grande do Sul, tem duas empresas muito grandes que produzem mais de 1 milhão de quilos de morangos certificados por ano. No Paraná tem uma empresa certificada também. E agora, depois que a gente fez a campanha do selo do Morango Brasil Certificado, estamos muito contentes com o resultado dessa campanha, porque um produtor vai certificar pela primeira vez na cidade de Pouso Alegre, que é a meca da produção de morango no Brasil, né? Muito morango é produzido no sul de Minas, mas ainda não tinha cidades, não tinha ninguém certificado no sul de Minas. A gente vai ter um primeiro produtor agora em Pouso Alegre. Então, tudo começou em Atibaia e Jarinu, mas isso foi se espalhando, inclusive a Associação de Produtores aqui de Atibaia e Jarinu tem um trabalho muito forte de ir até as regiões, explicar como funciona. Os próprios produtores, eles estão sendo multiplicadores desse sistema, eles dão palestras, eles dão aulas. Então, assim, essa região aqui de Atibaia e Jarinu tem sido assim bastante importante no desenvolvimento desse programa no Brasil. Que legal, a Atibaia que começou e agora você, como pesquisadora à frente desse projeto há muitos anos, vendo outras cidades, outros municípios também evoluindo em relação ao sistema. Agora me diz, o que que mudou de 2006, quando começou aí na cidade de Atibaia? Vou pegar Atibaia como exemplo. O que que mudou na vida desses produtores rurais em relação à aplicação desse sistema? Eu pergunto isso porque melhorou a gestão na propriedade dele, diminuiu custos? Melhorou, melhora muito a gestão, melhora a organização em geral. Uma coisa que eles apreciam muito é a interação entre instituições. Então, tudo começa a ser mais alcançável. O produtor tem acesso aos pesquisadores das instituições de pesquisa, das universidades, os professores. Isso muda bastante, assim, ele se empodera. Uma coisa que aconteceu aqui em Atibaia foi assim, muita
a evolução da própria cultura em função da necessidade de se atender às normas técnicas, porque a produção integrada ela é de adesão voluntária, mas uma vez que o produtor adere, ele precisa seguir as normas técnicas, que são obrigatórias. Só seguindo as normas técnicas e no final comprovando por meio de avaliação da conformidade, os produtores eles são auditados. Então, no final, eles comprovam essa qualidade, vem um auditor e verifica todas as etapas do processo de produção. Isso faz com que o produtor ele sempre esteja atento à sua propriedade, aos documentos. Então, trouxe uma organização muito grande. É mais fácil identificar um documento, ele já tem isso na mão, ele já tem esse hábito, a mudança de hábito foi muito grande. Como o processo todo precisa ser rastreado, o produtor ele precisa anotar em cadernos de campo, ele pode fazer uma anotação física ou ele pode anotar no computador para gerar essa rastreabilidade. É obrigatório, se você quiser saber tudo o que aconteceu na lavoura, é obrigatório que o produtor mostre essas evidências objetivas. Não basta ele falar. Esse selo, ele tem uma credibilidade muito grande, né? Então, assim, não basta falar, precisa demonstrar todas essas evidências. Então, todo esse processo trouxe uma organização muito grande, trouxe uma autoestima mais elevada, principalmente aqui para a região de Atibaia, Jarinu, porque o produtor ele está mostrando, ele está comprovando, ele tem um selo do Inmetro mostrando que a produção dele está adequada, que ele está seguindo a legislação trabalhista, legislação ambiental. Então isso traz assim uma felicidade muito grande, uma partilha grande também com essa interação entre as instituições. Isso é muito importante porque as informações começam a chegar mais rápido e o produtor também ele consegue resolver seus problemas mais rápido. Ele não tem mais medo das pragas e doenças, porque ele sabe que existe tecnologia para combater essas pragas de maneira sustentável. Então, assim, olha, só tem vantagens esse sistema. Com certeza. E Fagone, e comentando aqui com você, o consumidor ele está muito atento naquilo que ele consome, ele está atento à cadeia produtiva e esse sistema todo, quando o produtor começa a adotar o sistema integrado do morango e logo ele é certificado, isso também gera a possibilidade de conhecer a rastreabilidade desse produto, né? Então o consumidor também fica mais seguro em relação a isso, né? Simone, o consumidor hoje em dia, ele não quer mais um produto bonito. Ele até acaba desconfiando do produto bonito, o que muitas vezes não é algo correto a fazer. Existem produtos bastante saudáveis, seguros e bonitos, e até grandes. A aparência não quer dizer nada sobre o processo de produção, pelo contrário. Um produto bonito, ele demonstra capricho do produtor. Mas o consumidor hoje em dia, como estava falando, ele não presta mais atenção só se o produto é bonito. Ele quer saber se o produto se o produto vem de um local que está respeitando o ambiente, o trabalhador rural, se foi utilizado mão de obra infantil, se os colaboradores foram respeitados, se o ambiente foi respeitado. Tudo isso agora o consumidor está levando em conta. Então é por isso que é importante esses processos, esses sistemas de produção que fazem a gestão da qualidade, a gestão da produção no campo, para que aquele produto lá na frente, que é bonito, saudável, durável, ele tenha sido produzido de uma maneira que o consumidor aprova, uma maneira adequada, respeitosa, sustentável. E você falou que o produtor rural, ele é auditado, né? Quando ele obtém esse Sim. selo. Agora, no caso, se ele desrespeitar qualquer um desses itens, que eu sei que são muitos, né, para ter essa certificação do morango, ele pode perder
esse selo e como é que é esse processo a partir desse produtor que deixa de cumprir algo que é previsto para ele obter esse selo? Bom, inicialmente, como ele tem um responsável técnico que está fazendo auditorias internas, então esse processo, quando vem a auditoria de certificação, esse processo já vem de tempos com uma pessoa responsável por fazer auditorias internas. Então é muito difícil que aconteça o que se chama de não conformidade. Se acontecer uma não conformidade, dependendo da não conformidade, dependendo do erro no processo produtivo, o produtor pode ter sim o selo suspenso. Por quê? Porque o Inmetro não vai permitir que o selo dele vá num produto que tenha passado por algum tipo de problema, porque isso pode colocar em risco o consumidor. Mas dependendo da não conformidade, o auditor ele vai dar um tempo para o produtor corrigir. A maioria das não conformidades são não conformidades possíveis de serem corrigidas. Então, o produtor vai adotar uma ação corretiva e vai comprovar para o auditor que aquela ação corretiva foi tomada. O próprio produtor tem interesse em fazer isso porque ele não quer colocar no mercado um morango que tenha algum problema de segurança, que traga uma insegurança para o consumidor. Mas o sistema ele é bem organizado, de forma que as não conformidades elas acontecem raramente e quando acontecem, elas são mínimas e elas são passíveis de serem corrigidas. E também o produtor que faz o uso do sistema de produção integrada, ele pode ganhar com outros benefícios, né? No caso, com o mercado externo, né? Não sei se o morango, se é o caso do morango, mas outras frutas, né? Você pode acabar exportando. O morango eu não sei por conta que ele é muito sensível, né? Mas no caso pode ser exportado também em relação a isso, ganhar mercados, não Fagone? Sim, com certeza. O morango ele é muito pouco exportado, mas ele é possível se fazer exportação do morango. A gente já acompanhou produtores que exportaram. Às vezes é caro porque vai via aérea, porque o morango é muito perecível, muito sensível mesmo. Mas aqui no mercado nacional, depois que a gente começou a fazer as campanhas, a gente percebe que o consumidor tem muito interesse por um produto certificado, com todos esses controles, essa garantia de procedência. No mercado nacional, existe demanda por produto com selo Brasil certificado, e existe também não só demanda por produto fresco, mas pelo produto da indústria. A indústria tem procurado esses produtores certificados e eles não têm volume suficiente para atender a demanda da indústria. Então, algumas indústrias, por exemplo, que usam a polpa em iogurtes, elas não podem de jeito nenhum colocar um produto que ofereça algum risco para o consumidor. Então essas indústrias elas são muito exigentes, elas estão aceitando, reconhecendo esse selo Brasil Certificado e procurando esse produto. Mas os produtores que estão certificados, eles não têm condições de oferecer o volume necessário, ou seja, é um nicho de mercado, é um negócio interessante para o produtor rural, o produtor que queira certificar o morango com o selo Brasil certificado. Vamos falar da produção aí em São Paulo. São quantos produtores rurais que estão integrados a esse sistema? São poucos produtores e são produtores familiares. É um grupo. A certificação aqui em São Paulo, pelos produtores serem muito pequenos e produtores familiares, eles fazem a certificação em grupo. Tem um grupo aqui, é um grupo constante, deve ter agora uns 10 produtores certificados, mas apesar do volume não ser grande, São Paulo se tornou sim uma referência nessa tecnologia, na adoção dessa tecnologia da produção integrada. Mas o forte em volume de produção
do morango certificado agora está no Rio Grande do Sul, no Paraná e muito em breve no sul de Minas. Aí, se uma pessoa, essa pessoa que vai certificar em Pouso Alegre, com certeza os outros produtores vão ver essa vantagem, sabe, Simone? Você falou de alguns, você tinha perguntado antes sobre os problemas do produtor ter interesse por certificar. Muitas vezes é uma questão de hábito, né, de tradição, mas a gente percebe que quando um certifica, os vizinhos já percebem que ele teve vantagem, que a produção realmente usou um volume de químicos muito menor, e aí eles começam, quando um certifica, os outros acabam percebendo que é vantajoso e acabam certificando também. Fagone, nosso tempo já está esgotando, mas rapidamente eu gostaria que você falasse sobre esse vídeo que vocês realizaram aí, sobre o sistema de produção integrada. Como foi realizar, o que os produtores sentiram, qual foi a expectativa, o que foi gerado em relação a isso para chegar até o consumidor final, né? Então, o objetivo foi exatamente levar para o consumidor final essa informação de que esse morango existe, é um morango excelente, e a gente fez primeiro uma live para lançar, foi uma série de vídeos que mostrou o aspecto do cuidado com o consumidor, do sistema produtivo, da sustentabilidade na produção e da ciência e tecnologia que tem envolvido em todo o processo, né? Então a gente fez essa série de 4 vídeos, passou um mês inteiro lançando um vídeo por semana e trazendo, né, mostrando, assim, é um vídeo documental muito bonito, com depoimentos reais dos produtores, e essa campanha, assim, foi muito boa, porque essa certificação que vai acontecer agora no sul de Minas, foi um produtor que assistiu a live, se interessou, a propriedade dele está ótima, está perfeita e agora vai certificar. Então a gente está muito feliz com o resultado da campanha. Tá certo, Fagone Calegário. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade falando do morango ou de uma outra fruta aí que tanto agrada aos brasileiros. Nós que agradecemos, Simone. Muito importante essa oportunidade de trazer essa informação aqui para vocês hoje. Muito obrigada. E este foi o HF Notícias desta semana. Muito obrigada pela sua audiência e continue agora com a programação do AgroMais, canal dedicado ao agronegócio 24 horas. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.